Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Advogando em Consórcio. E hoje estamos recebendo aqui o Marcelo Lucindo. Ele vai contar um pouco da sua trajetória no ramo do consórcio, como ele saiu de vendedor de porta a porta a dono de uma administradora de consórcios. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer é meu estar aqui, eu tenho certeza que esse bate-papo é importante e a minha missão, o meu objetivo de estar aqui com vocês é principalmente para inspirar as pessoas, para mostrar para as pessoas que é possível alcançar os objetivos, que é possível alcançar os sonhos que elas têm e que elas nunca deixem ninguém atrapalhar ou dizer que elas não podem. Porque eu sou a prova viva de que um vendedor de porta em porta, que tomou sol, chuva em cima da cabeça, ali andando para lá e para cá, sendo chamado de andarilho muitas vezes, principalmente pela família, consegui me tornar um excelente vendedor, um supervisor de vendas, abri minha representação, né? Vendi muito com a minha representação, formei muitas pessoas até que eu consegui ter minha própria administradora. É como eu sempre falo para as pessoas o seguinte: se a sua intenção é boa, Deus abençoa. As pessoas têm que acreditar nisso daí e fazer acontecer. Por que o consórcio? Na verdade, eu acho que, como a grande maioria das pessoas, muitas vezes caiu no negócio meio que sem querer. Foi a mesma coisa comigo. Eu tinha 19 anos de idade, vim de uma família pobre, precisava trabalhar. E meu pai e minha mãe sempre ensinou, sempre pregou dentro de casa que para ser bem-sucedido tinha que arrumar um emprego numa firma. CLT, Tem até ter o arrastada aqui, sabe? carteiro. Tem que trabalhar numa firma, trabalhar numa indústria, numa fábrica. De preferência, se você trabalhar no escritório. Se trabalhar no escritório, então, aí Isso. sim vai ficar com a mão limpinha, vai ser doutor, entendeu? Tipo isso. Então, tinha essa ideia. Então, as pessoas falarem em ser vendedor há 20 anos atrás, não é como falar de ser vendedor hoje. Sim. Exatamente. Porque hoje você vê no YouTube, por exemplo, no Instagram, grandes empresários que eles estão sempre declarando que eles são excelentes vendedores. E começaram vendendo, né? O negócio deles é vender e eles são bem-sucedidos. Então tornou-se uma profissão que é admirada hoje, mas no passado era meio que vergonha. Sim. Você não tem o que fazer, vai ser vendedor. Tô desempregado, vai vender qualquer coisa. Não é Exatamente. isso? Verdade. Era bem Verdade. isso. E qual o momento que você falou assim, a primeira oportunidade quando você começou como vendedor de consórcio, você já teve uma boa experiência para entender como funcionava o consórcio? Foi simples assim para você entender ou a sua base, né, na hora de explicar para você, olha, esse é um produto, você vai começar a vender isso aqui agora? Então, é interessante isso, porque assim, como eu caí de paraquedas no negócio, eu tava procurando emprego, eu tinha 19 anos, tava procurando emprego, aí peguei um jornal lá em 2002, 2003, peguei um jornal e tava escrito lá, ganhe até, era 3 mil reais, eu acho que aí deve ser equivalente hoje uns 10 mil reais. Ganha 10 mil reais como vendedor. Eu olhei aquilo lá e falei, nossa, 10 mil reais, né? Me interessou. Aí eu fui fazer entrevista nessa empresa de consórcio. É uma administradora bem antiga, ela existe até hoje, a Remasa. Eu aprendi bastante coisa lá, né? Principalmente aprendi a ser forte, a suportar a pressão lá, porque ser vendedor de porta em porta, de sol, chuva, cliente dando não na sua cara, né? Muitas vezes não atendendo, então vocês tendo que suportar a pressão, lidando com perfis diferentes. Isso foi me tornando forte e cada dia no meu negócio nesse consórcio eu me torno mais forte, porque os obstáculos sempre são grandes e a gente sempre tem que ser forte e se superar, né? Mas aí eu olhei aquilo lá, fui fazer entrevista, cheguei lá na empresa, já adorei logo de cara, porque tipo todo mundo de terno e gravata. Aí você falou, minha família agora. Os caras que trabalham no escritório, né? Da hora. Aí, eu tinha na minha cabeça que para ser gerente de uma empresa, tinha que ser um senhor velho, já de idade, cabelo branco e tal. Porque é isso que meu pai falava, entendeu? Que pra você ser chefe tinha que ter anos na firma. Aí cheguei lá, fiz entrevista com o gerente era jovem, tava todo de terno, arrumado e tal, e eu vi um baita carrão na frente da empresa, falei, esse carrão deve ser do gerente. Já falei, nossa, esse emprego aqui deve ser bom. E os vendedores tudo correndo pra lá e pra cá, andando, com a pasta na mão, que ela andava com maletinha, né, aquela maletinha executiva, andando e tal, já fiquei todo interessado. E aí fiz a entrevista, passei na entrevista ali, e aí fui fazer o curso de vendas. Na Remasa, na época, ela dava o curso de vendas. Era uma semana de treinamento em vendas. E a pessoa que dava o treinamento em vendas, eu considero ela muito boa, né? Porque ela falou assim, vocês não estão fazendo um curso de vendedores, vocês vão sair executivos de vendas. E eu acreditei. Então, para inspirar as pessoas que estão assistindo, a palavra que vocês vão ver eu repetir muitas vezes é acreditar. Porque foi o fato de eu acreditar que eu estava fazendo um curso de executivo de vendas que fez eu me tornar um executivo hoje do negócio.
E hoje eu posso falar que o nosso produto é do segmento financeiro, uma administradora de consórcio, né? Que hoje a Evoy é administradora de consórcio, ao qual sou CEO e fundador da empresa. É uma empresa classificada como instituição financeira perante o Banco Central. Então, sou de fato executivo, mas eu acreditei que eu já era executivo antes de me tornar um executivo. Fiz o curso, amei e pensei lá, vou ficar rico. Eu pensei mesmo, falei, vou ficar rico. Tanto que com 19 eu já queria sair de casa, já saí de casa dos meus pais. Era uma casa, minha mãe sempre tratou muito bem e tal, né, tudo bem. Mas eu quis sair de casa, quis alugar um apartamento, queria ver minha vida. Entendeu? Já queria sair mesmo. Crescimento também, né? Acho que já vem isso, acho que vem dentro também, quando a gente Eu acho que o crescimento profissional, quando ele começa a acontecer, automaticamente o pessoal também anda junto, né? Você se lembra como que foi sua primeira venda? O que você vendeu? Vixe, Maria. Eu só cheguei na empresa, fiz um curso, uma semana, e lá falou PAP. Mas eu tinha 19 anos, todo encabulado. Eu sou do interior de São Paulo, não é centro de São Paulo, né? Então, o curso era lá na central deles, lá no centro de São Paulo. Eu nunca tinha pego o trem. Fui de trem até lá, cheguei em São Paulo. Mesmo estando próximo, eu não tinha ido. E eu nunca tinha ido almoçar em restaurante, pra você ter ideia. Meus pais não tinham dinheiro pra nada. Eu nunca tinha ido no McDonald's. Fui com 20 anos de idade no McDonald's. Então, eu cheguei lá pra fazer o curso de vendas lá, explicaram um monte de coisa, mas eu não absorvi tudo. Eu tava mais encantado de ver todo mundo de terno e eu também de terno do que prestar atenção ali e conseguir absorver. Então, eu não entendi direito o que era PAP. Só fui entender muito tempo depois, uns dias depois, na verdade, do treinamento, né? PAP, para quem não sabe, significa porta a porta. Então, cheguei na empresa, fiz o treinamento, cheguei lá tudo animado, me jogaram na equipe lá. Eu achei que ia trabalhar lá na loja, eu pensava que eu ia trabalhar na loja. Aí o supervisor fez a reunião e falou, pessoal, pode ir pra rua. Eu pensei, pra rua? Caramba. Eu tô de terno, gente, pra rua. Não tô entendendo. Eu tô pensando assim, mas o cliente não vem aqui, eu não tenho que esperar. Aí todo mundo saiu, eu esperei por último. Aí eu falei assim, meu supervisor na época lá, Eduardo, o nome dele, eu falei assim, Eduardo, você falou pra ir pra rua? Eu não entendi, tá demitido todo mundo? Eu não entendi isso aí, né? 19 anos, sem entender nada. Ele falou, você não fez o curso não, filhão? Fez assim pra mim. Falei, fiz. Catou na minha bochecha, nunca ninguém tinha tocado em mim assim. Sabe? Catou na minha bochecha. Você falou assim, inocente. O cara olhou assim na minha bochecha. PAP, filhão, porta a porta. Vai pegar sua passa pra rua. Vai bater de porta em porta aí. Eu falei, o trabalho é esse? Ele falou, você não sabe não, acorda, vai. Catou me colocou pra rua lá. Eu não sabia nem pra onde ir. Saí todo sorteado, olhando assim, já comecei a pensar. Puta merda, vão ver que eu tô andando como vendedor andarilho. Porque quando eu comecei a fazer esse curso, minha mãe falou, você é um vendedor que tem futuro, vendedor é profissão, você não é profissão. Vai arrumar um emprego de verdade, pelo amor de Deus, meu filho, esse tipo de coisa, né? Então foi muitas dificuldades, muitas dificuldades. E quando você começou a perceber assim, não, o consórcio realmente tá dando certo pra mim? Então, você sabe que bem no comecinho, lá mesmo no curso, mesmo sem eu compreender todas as coisas, e me chama muita atenção alguns pontos sobre o consórcio, né? Principalmente por ser uma linha de crédito alternativa ao que a vida inteira eu ouvi como normal, como certo. O que eu ouvi a minha vida inteira na minha infância, na minha juventude? Que para adquirir uma casa, você tinha que financiar pela Caixa. Você tem ideia? Eu não sabia que você poderia comprar uma casa financiada em outro banco. Eu achava que como o FGTS das pessoas estava na Caixa, comprar uma casa era só na Caixa. Eu não sabia isso. E é como se existisse só essa opção, né? Só essa opção. Exatamente. Então, na cabeça do meu pai, eu vou comprar um carro, vou financiar. Eu sempre ouvi isso na minha casa, eu vou financiar um carro, eu vou comprar uma casa na Caixa. Coitado dos meus pais. Então, não tinha dinheiro pra nada, né? Foi comprar carro, nem sei se tiveram como financiar, mas eu só ouvia isso. Até na propaganda na televisão. Era financiamento de automóvel, financiamento de casa, então eu não sabia. Quando eu vi lá que existia uma outra forma de comprar um bem durável, como um imóvel, ou uma casa, um carro, um sítio, um galpão comercial, uma sala comercial, um caminhão, todos os bens, né, que todo mundo deseja. Eu falei, caramba, se um pequeno percentual desse pessoal, das pessoas que fazem financiamento, eu conseguir vender um consórcio, vou ficar rico. Pensei isso na hora. Falei, vou vender tanto, vou fazer tanto, vou ganhar tanto aqui de comissão. Aí eu perguntei assim, eu lembro que eu perguntei assim pro cara, mas se eu vender 100 mil, vezes tantos por cento, eu vou ganhar, sei lá, um exemplo, ganhar R$1.000. Ele falou, Falei, tudo bem, mas se eu vender 500 mil, eu vou ganhar R$5.000? Ele falou, Falei, mas se eu vender 5 milhões, eu vou ganhar tantos, R$50.000? Ele falou, Falei, não tem limite? Ele falou, não tem. Falei, meu Deus.
Foi isso que eu pensei. E eu acho que essa é a essência também do vendedor, né? Porque você se limita. Por exemplo, você não se limita. Se você falar, não, eu vou bater essa meta esse mês, mas se mês que vem você quiser fazer mais que aquilo, tipo, é infinito, né? Exatamente, isso aí. E eu tinha na minha cabeça assim, ó, vou entrar numa firma, aí eu vou trabalhar, vou ser promovido, eu vou ganhar um aumentinho, depois trabalhar mais 5 anos, ganhar mais um aumento, mais 10. Eu tinha isso na minha cabeça. Quando eu estiver lá, com sei lá quantos anos, quando o chefe estiver aposentando e o cara tomar o lugar do chefe e eu chegar lá, sabe esses negócios? Aí acho que todo mundo foi doutrinado pouco assim, né? Os nossos pais, eles tinham isso muito. O meu pai, por exemplo, também, quando eu me tornei advogada, na verdade, ele não queria que eu fizesse advocacia. Ele queria direito, né? Na verdade, ele queria que eu me tornasse contadora. Só que eu já tinha um desejo no meu coração desde o início de ser advogada. Olha só. Porque a cultura é exatamente essa, porque contador aí vai ganhar 5 mil reais, era como se fosse o auge, porque talvez ele nunca tivesse ganhado esse valor, né? Então é muito interessante. E depois de quanto tempo, assim, que você tava ali como vendedor, que você montou sua primeira representação, você se recorda? Então, aí eu vi essa possibilidade, fiquei encantado, acreditando que eu podia vender, vi o potencial do mercado por ser uma linha de crédito alternativa, que precisava simplesmente orientar a pessoa que ela precisava ter um planejamento financeiro, que é o sistema de consórcio. Mas a minha primeira venda foi rapidamente que eu fiz a primeira venda. Comecei a trabalhar, já logo localizei um cliente lá, e na verdade eu cheguei, passei num estacionamento, e eu, em vez de falar com o dono do estacionamento, eu fui falar com o menino que lavava carro, porque eu tinha medo de oferecer o valor alto de crédito, com medo de o cara não saber responder. Então, eu tava lá oferecendo uma moto pro menino, que lavava carro, né? E nele eu fui pra cima. Ah, não, faz uma moto, cara. Não sei o que. Daqui a pouco o dono do estacionamento veio pra mim e quis olhar. Eu tava com tanta vergonha e insegurança que eu, tipo assim, ele vinha aqui, eu fazia assim pra ele não ver, entendeu? E ele veio muito perto, eu catei e deixei só um cartão pra todo mundo, cara. Não quis e foi embora. Esse cara foi lá atrás de mim. Lá eu fiquei interessado em saber o que é lá. Aí o gerente me ajudou a atender esse cliente e a gente fez a primeira venda. Entendeu? Então você vê, acontece a venda para quem trabalha. É verdade. Entendeu? E eu ofereci a coisa lá, consórcio, sorteio, lance, você vai comprar um móvel comercial, tal, só que eu tinha vergonha, então saí, não insisti. Mas ele tinha interesse, entendeu? Então você vê que existe muitas oportunidades que a gente tem que explorar e a gente não pode realmente deixar de acreditar e muitas vezes colocar o cliente na nossa condição financeira ou na nossa condição de crença. Eu achava que, tipo, para mim, R$1.000 era muito. Como é que o cara vai pagar 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 de parcela? Mas as pessoas pagam, né? É verdade. E aí, você montou sua primeira representação ainda para Remasa? Não, aí fiquei lá, fiquei durante 3 anos lá, vendedor, me tornei supervisor. Aí eu fui para outra empresa. Na época a Remasa teve algumas questões empresariais, que ela decidiu fechar uma série de filiais que ela tinha no ano 2005, mais ou menos, 2004. E aí eu fui trabalhar no Pan-Americano. Foi essas 2 administradoras que eu trabalhei só. Na Remasa, 3 anos, e no Pan-Americano, mais 1 ano. Lá no Pan-Americano, foi onde começou as administradoras a terceirizar através de representantes. Não tinha. Quando você ia vender consórcio, trabalhar com consórcio, você era funcionário. Trabalhava CLT, dentro, né? Dentro da administradora, né? Ou nas filiais que ela tivesse e tal. Então você era funcionário CLT. Lá pelo ano 2005, mais ou menos, 2004, começou a abrir para representantes. E eu estava no Pan-Americano cheio de sonhos de ser diretor lá, porque sempre entrei na empresa e queria ser, na minha cabeça, vou ser o diretor. A cabeça do empresário sempre é assim, né? Eu disse, não, quero ser diretor, vou fazer de tudo. Então, assim, eu tinha fissurado na minha cabeça. Só sair da Remasa antes, fiquei chorando 6 meses de tristeza porque fechou as filiais, eu fiquei deprimido 6 meses. Não. Porque acabou com o meu sonho, entendeu? De eu não poder mais ser porque diretor. Você pensava que era até ali que você queria ir. Até ali que eu queria ir. Aí aconteceu um monte de coisa, né? Passei perrengue demais, você não tem ideia. Esses 3 anos que eu tô falando, você apareceu 30. Imagina. De tanto perrengue que eu passei. Quando eu fui descobrir que era 3 anos, depois de muitos anos, depois de empresário já, eu peguei minha carteira de trabalho, que eu nunca mais vi ela, minha carteira de trabalho, fui lá olhar e falei, nossa, mas eu só fiquei 3 anos na Remasa. Pareceu 10, meu. De tão intenso que foi, você entendeu? E aí, no Pan-Americano, eu descobri que dava para ser representante. E lá no Pan-Americano, eu ouvi lá, numa reunião, geral que tava tendo, um cara que era gerente que eu pagava pau, e ele perguntou para um outro cara, falou, como é que vai ser representante? Cochichou. Eu falei, puto, o cara é gerente, eu quero ser gerente. E ele tá perguntando como é que vai pra ser representante, deve ser bom isso aí, né? Aí ele fez um sinal lá, quanto é a comissão? O cara fez assim. Eu falei, caramba, eu ganho 0,40 aqui, será que é 4%? Pensei comigo, né? Falei, mano, se for 4%, tanto que eu vendo, eu tô rico. Pensei na hora, já fiquei doido, não dormi mais. Aí eu descobri que, de fato, tinha essa possibilidade de fazer isso e eu poderia ser um representante. Só que eu tava
trabalhando como CLT. Eu tinha um medo deles demitirem eu, de perder o emprego, se eu me perguntar se podia ser, entendeu? Aí fui, na hora do meu almoço, na época no Pan-Americano eu trabalhava interno mesmo, e só saía para visitar cliente e depois voltava pro interno. Aí na hora do meu almoço fui em outra administradora lá, na Rodobens, que era bem conceituada também, bati na porta lá, perguntei como é que era para ser representante, o cara falou, não é assim, você tem que ter o chegou CNPJ, agora, amigo? tem que ser o CNPJ. Eu falei, como é que eu abro o CNPJ? Eu nem sabia abrir. Aí abri um CNPJ meu com 3 cheques, aí deu um cartão de um contador pra mim, abri o primeiro CNPJ com 3 cheques, R$150 parcelados, sem dinheiro. Dei 3 cheques pro cara, R$150 pra abrir o meu primeiro CNPJ. Aí pedi demissão do Pan-Americano de forma honesta, de forma transparente, que é outra coisa que acontece no mercado aí, entendeu? Que é umas feiuras que as pessoas fazem que não tem cabimento. Mas aí você mostra o resultado da vida da pessoa, né? Fui correto, cheguei lá, fiz um relatório de cada vendedor meu, entreguei na mão do meu gerente, pedi demissão, saí, ele gostou tanto da minha atitude, que ele falou, cara, vou falar com a diretora. Porque nunca ninguém entregou, o jeito que você tá me entregando, assim, pedindo demissão de forma sem fazer nenhum joguinho. Transparente, né? É. Vou falar com a diretora lá, aqui do Pan-Americano, pra ver se ela te demite, então, porque, né, vamos ver, peraí. Aí ele foi lá, voltou, falou, ela quer conversar com você. Ela chamou eu na sala e falou assim, olha, eu vou te contar uma coisa que nem o seu gerente sabe. O Pan-Americano vai encerrar as operações próprias em 1 ano, não vai ter mais. Vai ser só terceirizado, só representante. Representante promotora que eles tinham, que é tipo essas lojinhas do Pan-Americano por franquia, né? Uhum. E eu, além de demitir você, pra você ter a sua rescisão, porque eu sei a questão da rescisão. Por isso que eu, como empresário, eu sei como é que é. Então, se dá pra demitir, demite. Se não dá, não demite. Então, o cara pede demissão. Sim. Mas eu entendo isso daí, você entendeu? E aí ela foi, vou te demitir, você vai pegar a sua rescisão. E pra mim era uma baita diferença pedir demissão e ser demitido. Além disso, você não conta pra ninguém, mas eu vou te dar a representação do Pan-Americano. Nossa, foi um presente pra mim. Foi ali que eu comecei. Aí eu falei pra ela assim, mas eu não tenho dinheiro pra montar um escritório, pra comprar móveis, pra contratar pessoas, eu não tenho essa condição de fazer isso aí. Ela falou, não tem problema, eu falei, vou começar da minha casa. Ela falou, eu falei, vendendo Pan-Americano, ela falou, pode começar da sua casa. Ela falou, eu acredito em você, eu já vi que você trabalhando, eu tenho certeza que você tem potencial. Ela falou, eu tenho certeza que você tem potencial e pode trabalhar desse jeito mesmo. Eu acredito que você vai conseguir voar. Ela falou pra mim. Aí aquele lá me ajudou também a ter coragem, entendeu? E comecei. Mas eu acho que isso, né? O fato de você ter sido verdadeiro, transparente Foi. E ter princípios, né? Porque aí quando você faz assim, eu acho que as coisas não é que fluem naturalmente, mas é porque você procurou o caminho certo de fazer as coisas, né? Com certeza. Você fala muito aqui sobre quando você pensou, né? Se eu vender tanto, eu vou adquirir tanto dinheiro. Você pensava nessa questão, nesse primeiro momento, né? No dinheiro. Mas em qual momento você entendeu que o consórcio poderia te trazer coisas que não era só o dinheiro, né? Então isso foi acontecendo, ao longo do tempo, porque a primeira coisa que eu tinha era sobreviver ali à situação. Sim. Então eu pensava em ganhar dinheiro, pensava em vender, pensava na comissão. Depois de um certo tempo, eu comecei a ter bastante prazer também, e é um prazer que eu tenho até hoje, de perceber as pessoas ao meu lado também evoluindo, também crescer. Tanto que a Evoy surge desse nome aí, dessa palavra que eu sempre usei, a gente precisa evoluir, você precisa evoluir. Aí ficou Evolution do inglês e o Y do inglês também. Então você evolui, né? Evoy. Então, eu percebi que à medida que eu ia melhorando minha vida e ia conseguindo ter mais habilidades, eu tinha um prazer imenso de compartilhar isso com as pessoas. E perceber que a pessoa tinha resultado também me causava prazer. Então, primeiro eu salvei a mim mesmo. E você sabe que é natural isso. No avião, você vê que a instrução qual que é? Se caso tiver uma pane aqui, você coloca a máscara primeiro em você e depois no outro. Então foi o que eu fiz, naturalmente, de forma instintiva. Melhorei minha situação, melhorei a situação de quem estava perto de mim orientando, aí me tornei supervisor, me tornei gerente, abri minha apresentação. Naturalmente eu era um bom vendedor e também ensinava muito bem as pessoas. Então eu cresci a equipe com facilidade, nunca tive dificuldade. Eu vejo as pessoas falando assim, não consigo contratar, não consigo formar. Eu não tenho dificuldade com isso. É inacreditável. As pessoas falam, não consigo arrumar um cara. Eu falo, você não consegue arrumar. Se eu decidir, vou contratar 100 pessoas agora, tiver dinheiro para pagar todo mundo, eu contrato 100 pessoas e você pode voltar aqui daqui a pouco a equipe tá formada. Eu tenho essa... Por quê? Porque para liderar, você tem que gostar de pessoas. Então, o que me cativou no negócio também foi gostar de pessoas. Eu gosto de estar perto das pessoas, entendeu? E aí comecei a formar pessoas e percebi que isso era muito prazeroso para mim. À medida que eu fui avançando, e fui melhorando minha vida, as pessoas também ao meu redor foram melhorando, eu comecei também a ter muito prazer de perceber o cliente realizar os sonhos dele, entendeu? Então, transformou um conjunto de coisas para mim. E hoje eu me sinto numa missão que eu tenho aqui, de ajudar a vida de todo mundo a evoluir, ajudar os clientes a entenderem que consórcio é sim uma coisa boa, é sim uma coisa interessante, é sim uma coisa vantajosa, é sim um sistema de compra, e a disciplina financeira para ter o planejamento para aquisição de bens
É o mínimo. E que, na verdade, quando meu pai falava lá de financiamento quando era criança, da casa e do carro, na verdade, ele só falava aquilo e as pessoas só falam de financiamento porque, como deu muito dinheiro para os grandes bancos, foi massificado na cabeça das pessoas que fazer financiamento é a melhor coisa do mundo. E também porque eles só tinham aquela opção. Eles não conseguiam enxergar uma outra opção. Né? Porque é o seguinte, só era apresentado essa opção também, né? O Brasil tem 4 bancos poderosos há muitos anos, nós sabemos disso. 4 bancos, 5 bancos, 6 bancos, 10 bancos hoje, olha lá. Outros países de primeiro mundo tem 100 bancos lá no país. Então o banco ganhando super dinheiro fazendo empréstimo, para que ele vai falar de um planejamento financeiro? Sim, exatamente. Ele tem muita grana para te emprestar um juro super alto. E aí na propaganda, na Globo, que é 2, 3 canais também, na Globo, SBT e Record, que a vida inteira foi isso que teve no Brasil, chega lá, os caras pagavam milhões e tome. Não, faça financiamento, é coisa maneira no mundo. Você pode perceber isso com a propaganda de cigarro, por exemplo. Foi propaganda de cigarro a vida inteira, todo mundo achava que era bom. Financiamento é a mesma coisa, te mata. Porque é um absurdo. Se você analisar, à medida que eu fui ganhando esclarecimento de consciência dos negócios, se você analisar, fala, como assim? Eu vou comprar isso daqui, você vai me emprestar uma grana, eu vou te pagar 3 vezes esse copo? Mas isso é um absurdo. Eu mesmo guardo meu dinheiro. E o consórcio possibilita isso com diferencial que eu não preciso guardar meu dinheiro até o final para poder conseguir alcançar. A qualquer momento, a partir do pagamento da primeira parcela, você já pode estar sendo contemplado e ter o seu sonho realizado. Exatamente. Sem juros, né? Exatamente. Qual foi a primeira dificuldade que você enfrentou no mercado do consórcio? Olha, a primeira dificuldade que eu encontrei no mercado de consórcio foi dentro da minha casa. É todo mundo bombardeando eu para não trabalhar com consórcio, para não trabalhar de vendedor, para arrumar um emprego. Isso aí foi, acho que foi um ano e meio, mais ou menos, todo mundo caindo de pau em cima de mim. Vai estudar, vai não sei o quê, achando que eu não estudava, confundindo diploma com estudar. Sim. As pessoas confundem muito isso. Confunde mesmo. Não é verdade? E aí, caindo de pau em cima de mim, criticando ali, entendeu? Que eu era rebelde, que eu não tava não sei o quê, mas eu acreditava demais e ninguém tirava da minha cabeça aquilo lá. Não adianta. E a segunda dificuldade que eu sempre tive, que eu encontrei, foi a mentalidade do público que vem mudando, graças a Deus. O público é muito imediatista e só pensa no agora. Entendeu? Então, ano passado ainda era pior. Hoje as pessoas casam, estudam, depois têm filhos. Há uma geração atrás da minha, não era assim não, a pessoa casava, tinha os filhos e depois vamos ver o que dá. Então vem tendo uma evolução de uma consciência, entendeu? E com a internet, com a facilidade de acesso a informações, as pessoas em qualquer lugar do Brasil começam a poder raciocinar melhor e considerar outras possibilidades, não só aquela única forma de olhar as coisas, entendeu? E isso amplia, né, a visão e a capacidade de escolha das pessoas. Então, acho que é uma questão de cultura no Brasil, que seja dentro de casa ou do público externo, é o primeiro obstáculo que eu tive. E é essa aí que sempre me estimulou. Por quê? Porque é a vontade de mostrar, de explicar para você, bebe nesse copo, porque é melhor do que você beber lá na poça lá. Bebe no copo. Você vai ver que a diferença. Aí o cara, não, mas tô acostumado a beber na poça. Não, pelo amor de Deus. É isso que eu fico insistindo com as pessoas com o consórcio, né? E você falou sobre essa questão da televisão, né? Que até então a gente só tinha informação do que passava ali. As pessoas eram muito presas, né? O que a televisão passava. E eu vejo que hoje você faz um trabalho muito grande aqui nas redes sociais, né? Vai lá falar sobre o consórcio. Qual a importância você vê das redes sociais hoje para esse mercado do consórcio e também para o público, né, ter mais conhecimento sobre isso, ter entendimento de fato e a gente ter de fato essa mudança de mentalidade do público do consórcio? Você sabe que isso aí é assim, as pessoas podem pensar assim, nossa, o mundo antigamente, eu já vi pessoas falar assim, o mundo antigamente era melhor, tinha menos mentira, menos crime, menos corrupção, menos enganação, pode ter as pessoas pensar dessa forma. Na verdade, o mundo antes tinha menos luz, vou explicar para você. Imagina você num quarto, numa casa para fazer uma limpeza. Se for de noite e você fizer a limpeza, quando eu chegar lá com uma lanterna, vou te mostrar vários pontos sujos. Se eu acendo as luzes, a lanterna ficou fraca já, porque você vai perceber pontos que a lanterna não clareou. Se amanhece, você vai falar, opa, aquela luz da casa não foi suficiente porque a luz do dia iluminou muito mais. Agora eu tô percebendo realmente que a casa ainda tá suja. Se vê uma luz hiper forte, você vai cada vez vendo mais a sujeira que tá acontecendo. Não significa que tá mais sujo, pelo contrário, cada vez que eu ilumino mais limpo fica. Mas é que quando tava na escuridão, da ignorância, eu não sabia da sujeira que existia. Isso significa dizer que
com a internet, com as câmeras, com o online, com a informação, na mão, celular, filmando, apontando, não é que as pessoas estão caindo em golpe, estão tendo mais mentira, mais falcatrua, mais corrupção. Na verdade, está cada vez mais evidente e limpando, é a forma que eu interpreto. Porque hoje em dia, o cara faz um negócio, ele acha que ninguém está vendo, estou filmando com o celular. Tem uma câmera apontando para ele. Então, eu tenho até um vídeo que eu gravei, que vou postar em breve, que fala assim, ó, mentir saiu tão de moda, é tão coisa do passado, mentir é tão uma coisa que já era a moda hoje, qual que é? É ter conhecimento, é ter argumento, é ter lógica, é ter razão, é você ter inteligência para poder expor as coisas, as suas ideias e debater o assunto, entendeu? Então, mentir saiu de moda, entendeu? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando essa evolução mesmo de conhecimento, né? Igual você estava falando, no início, ser vendedor era quem tinha dado errado na vida que se tornava vendedor. Hoje o empreendedorismo vem muito sendo estudado, né, pelas pessoas. As pessoas têm mudado muito a mentalidade em relação a isso. E me conta pra gente aqui, em que momento surgiu a Evoy na sua cabeça e no seu coração e na prática mesmo? Se eu falar pra você, tem gente que vai assistir e vai ficar meio chateada aí até, mas eu vou falar. A verdade é o seguinte, o produto consórcio, ele começou na década de 60 com o propósito de uma opção de crédito para as montadoras que estavam se instalando no Brasil e não tinha linha de crédito, né, nos bancos para oferecer para o público ali que estava interessado nos automóveis. Então surgiu os primeiros grupos ali focados para o automóvel dos fabricantes que estavam chegando no Brasil. Beleza. E o consórcio passou por uma série de transformações. Tempos bem difíceis, porque não tinha uma regulamentação, cada um fazia o que queria. Até os anos 91, no ano 91, quando o Banco Central passou a regulamentar o segmento, né? E aí falou, vou colocar ordem nisso aqui. Regulamentou, criou regras, estabeleceu ali o que pode e o que não pode. Nisso saiu 90% das empresas que tinham no mercado que não tinha nenhum tipo de exigência, né? Perante a legislação, perante órgão fiscalizador como o Banco Central, e, enfim, aí 2091 pelo menos veio o Banco Central. Em 2008, já foi aprovado no Congresso Nacional a lei do consórcio, 11.795 de 2008, certo? Certo. Então, nessa aprovação dessa lei, deu ainda mais segurança para todos os envolvidos no negócio, tanto o consorciado como empresas. Todo esse conjunto de fatores aí vem favorecendo demais o mercado de consórcio. Entendeu? E a pergunta era, peraí, voltando aqui, não tem corte nesse negócio? Não tem edição, não, já lembrei. Tá? Você falou da Evoy. A pergunta, como que você surgiu a ideia da Evoy? Por que eu falei para não ficar chateado? Porque o que aconteceu? Nesse tempo todo, os primeiros empreendedores que estavam criando o sistema no Brasil, que passou por todas essas fases aí, atualmente eles estão na faixa de 70 a 80 anos, só você fazer as contas, dos anos 60 aos anos 80, o cara começou o empreendedorismo dele, na casa de 30. Dos anos 80 para os anos 2024, quantos anos passou? 44, não é isso? Se o cara tinha 30, ele tem 74, se ele tinha 25, ele tem 69. Então os empreendedores raiz que lutou pelo negócio, passou pela lei, passou pelo Banco Central, eles já estão no momento de transição e passando o bastão para alguém. Ou por um herdeiro, que a gente sabe que quem herda não é igual o cara que fundou, realmente, né? Ele não tem a mesma pegada. Ou por um sucessor. Se for sucessor, tem grande chance de dar certo. Mesmo assim, já é 50% de dar errado. Sim. Então, nós estamos na primeira... Nessa era agora, é a primeira vez que a segunda geração de empreendedores do consórcio está nascendo. Eu sou o primeiro, que nasceu do zero, uma administradora. Então eu nasci porque vendo a metodologia dessa galera que fundou o consórcio, das ideias que eles tinham sobre o produto, sobre o contrato, sobre a tecnologia, sobre o online, sobre como atender, como liderar a equipe, como ter a tratativa humana com as pessoas, como expor o produto, tudo isso é muito arcaico. Então isso travou minha representação, meu trabalho durante muito tempo. Eu falei, não pode fazer isso, não dá pra fazer isso, mas como assim você não faz? Você não tem um contato, você não tem os documentos, não é assim, a gente não faz assim, não vai ser, e pronto, final, e acabou. Entendeu? Eu falei assim, nossa, não dá pra ver nesse mundo, precisa vir alguém que inove, que faça diferente. Aí esse raciocínio começou a nascer na minha mente, o desejo de ter administrador e fazer diferente. E de fato foi isso que eu fiz, foi isso que impulsionou eu basicamente. Eu não podia contar a longo prazo com essas administradoras. Falei, como é que eu vou empreender a longo prazo aqui
Se não tá evoluindo. Se o negócio não tá me acompanhando na minha mente. Uhum. O negócio tá muito demorado, pelo amor de Deus. Não tem um relatório, não tem um painel, não tem um automático, não tem uma mensagem, não tem um acompanhamento com o cliente automatizado. Não tem. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não dá isso pra mim. Então isso tudo fez eu criar uma série de soluções pra minha representação, e isso fez eu olhar pro negócio de uma forma muito mais ampla, até mesmo do que muitos administradores que estão milhando no mercado aí. Inovadora, né? Exatamente. E é por isso que é o seguinte, não sei se não vai postar isso aqui, mas Evoy é o maior do mundo, porque a mentalidade da gente é que determina, entendeu? Então a Evoy, administrador de consórcio, já está destinada a maior, melhor administradora do mundo. Essa aí, se vir outro cara de consórcio, ele fala da dele, a minha é essa daí. Marcelo, e assim, com certeza, ao longo de toda a sua trajetória no consórcio, você já enfrentou muitas dificuldades, muitas coisas aconteceram. Em algum momento você pensou em desistir? Ir para outro segmento, fazer outra coisa da sua vida? Então, você sabe que isso tudo é muito interessante sobre minha vida aí, que as pessoas que me conhecem muito bem falam assim, pô, tem que fazer um livro aí, porque são várias coisas que eu criei pro negócio, criei pra mim mesmo, porque muitas vezes você se vê sozinho, sem apoio de ninguém, traído, pessoas passando rasteira, apunhalando, acontece tudo isso na vida, né, das pessoas, isso é bíblico, já desde muito tempo, sempre foi, desde Caim matou Abel, já tá sempre tendo esse tipo de situações. Sim. Mas eu acredito em Deus também, e Deus coloca na nossa vida tudo aquilo que vai fazer a gente evoluir e crescer. Então, nessas fases de obstáculos, eu ressignifiquei muitas palavras para mim, para eu não me escorar em desculpas. Por exemplo, uma delas é essa aí que você falou, fala a palavra que eu nem consigo nem falar direito dela. Desistir. Ó, nem sei falar direito, nem sei o que é. Você tem ideia, eu ressignifiquei a palavra desistir a um ponto que para mim não existe essa palavra. Não existe desistir para mim. A um ponto de chegar, causar até um certo sofrimento, porque na horas mais difíceis, de fato, passou pela minha cabeça essa palavra aí. Só que eu pensava assim, mas o que é fazer isso? Tá, eu quero desistir. Tá, mas como eu vou desistir do quê? Só se eu morrer. Porque eu tô vivo, não tem como eu desistir do quê que eu vou desistir. Eu tenho que continuar lutando. Então eu ressignifiquei. Desistir pra mim significa eu vou fazer mais. Mas é porque, na verdade, o desistir às vezes as pessoas pensam assim, desistiu, mas é porque talvez essa é mais fácil você ir lá e falar, não, eu desisti, do que você falar, não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou persistir. Por isso que eu acho que tem essa ressignificação do nome, exatamente por isso, porque não tem essa opção, porque... Você falou aí, ó, acho que desistir vai ser mais fácil. Onde? Quem inventou? Quem falou isso aí pra você? Quem tá pensando que pensar, eu vou desistir é mais fácil. De onde você arrumar isso aí? Desistir vai ser pior, porque você vai ficar na mesma situação que já é desagradável, já é desfavorável. Só vai ficar pior do que você já está. Né? Exatamente. Então, sim, passa pela cabeça dificuldades? Passa, mas só que Deus, eu falo assim, Deus enche meu coração de esperança todos os dias. Desde quando eu comecei como vendedor, eu tomava um monte de não na cara, no dia seguinte saia chateado, ia pra casa juriado, acordava às vezes, desanimado, chegava na reunião na empresa tinha uma reunião motivacional lá, isso aqui, justo. Aí quem vendeu ontem? Alguém levantava, esse cara vendeu, eu também vendo, meu, pelo amor de Deus, não, vou voltar a fazer. Entendeu? Tudo isso aí então serviu de incentivo pra mim mesmo, né? Qual que foi a sua maior conquista no consórcio? Nossa, eu vou te falar, viu? A maior conquista foi a transformação que eu tive como ser humano, como pessoa mesmo. A minha capacidade, a minha força interior. Resiliência, assim. A minha força interior de suportar, de resistir, de aprender, de avançar, de evoluir, de nunca desistir, de inspirar, de falar, de me comunicar, de ler. Nossa, de lidar com perfis diferentes, entender a cabeça das pessoas, entender o ser humano, a psicologia humana. Nossa, todas as áreas da minha vida, assim. Hoje, no mercado atual, porque assim, a gente sabe que quem vendia consórcio 10 anos atrás, se não se aprimorou, não consegue vender consórcio, porque o público é diferente, né? A metodologia é diferente. O que você percebe hoje como a maior dificuldade para o segmento do consórcio hoje? Para mim é nítido agora que faz 1 ano e 8 meses que a administradora está aberta ao mercado, né? Credenciando representantes. Ficou evidente para mim uma grande falha no mercado, mas eu tô enxergando como uma grande oportunidade. Nem sei se eu conto essa oportunidade, não para os outros, mas eu posso contar o que for. Quem não tiver energia não vai fazer. Vou contar então a oportunidade que tem no mercado. O mercado aconteceu o seguinte, eu, por exemplo, comecei no consórcio dentro de uma administradora. Então eu fui ensinado dentro de uma administradora com uma conduta, né, ética, com base de entendimento sobre o regulamento, sobre o sistema, que não podia e o que podia. Lá na empresa, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, tinha lá o que não pode e o que pode. Era uma coisa importante, você não pode falar a data específica, você não pode isso, você não, sabe? Coisa assim. Sim. E aqui você pode. Então esse pode e não pode, o regulamento, cálculos para fazer a oferta de lance, tudo isso eu aprendi. E eu
busquei conhecimento, continuei a vida inteira estudando, até hoje estudo constantemente, de verdade isso aí, entendeu? Que eu faço. E nada pensando em dinheiro, mas sim para enriquecer o meu eu. Sim. É isso que as pessoas também têm outra defesa, elas trabalham para ganhar dinheiro. Eu não tô preocupado, porque se o meu eu for inteligente, forte, poderoso, o dinheiro não é nada para mim, entendeu? Eu consigo com facilidade, tendo todas as ferramentas necessárias no meu eu, no meu interior. Então, eu percebo essa grande falha que lá no passado tinha essa formação mais específica. Esses caras, que nem eu, por exemplo, abriu uma representação. Eu formei pessoas. Ao longo desses anos, eu formei pessoas que abriram sua representação. Esses caras tiveram pessoas que abriram representação. Outros caras abriram representação. E hoje o mercado está dominado por representantes. Administradores quase que não tem administrador que tem funcionário próprio. Então o cara abre um CNPJ hoje, vira um representante, ele não tem qualificação de empresário nenhuma e não sabe nada sobre o produto, mas ele quer ganhar dinheiro. Então, não existe essa qualificação e o mercado cresce sem parar. Porque o produto é bom, o mercado está entendendo que é consórcio, o vendedor vê num jeito de ganhar dinheiro, ele vê a oportunidade, trabalha, oferece e vende. Mas ele não fez uma consultoria, ele não fez uma carreira, ele não empreendeu no negócio, ele não multiplicou conhecimentos, o empresário hoje de representação. A grande oportunidade é eu, nessa segunda geração. Por que eu falo segunda geração? Porque é o seguinte, imagina fábrica de copo. Há quantos 1000 anos já existe fábrica de copo? Lógico que a tecnologia hoje é diferente, mas já existia copo há 100, 200, 300, 400, 500, 1000, já tinha. Nem que fosse de madeira, mas tinha. De pedra, mas já tinha. Consórcio não existia. Estamos na segunda geração de donos de administrador. Ou de herdeiros, sucessores, ou que nem eu, empreendedores, fundadores do zero, que nem foi o caso da Evoy, administradora de consórcio. Então, esse público hoje que está no mercado, carente, precisando de orientação e quer ser orientado, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 anos, que estão fazendo parte da grande maioria hoje do mercado de consórcio, que essa galera que tá vendendo pra caramba aí, não é os vovô do consórcio. É verdade. É as meninadas, Sim. que tem 18 a 28 anos. Essa galera tá arrebentando. São meninos muito novos, né? Muito novos, cheio de gás, cheio de sonho. Eles não têm coisa velha pra eles, é tudo novidade. Ó, o consórcio é taxa de taxação, fundo de reserva, fundo comum. Isso é velho, mas pra ele é da hora. Você entendeu? Ó, o consórcio aqui tem um lance vinculado, o lance do próprio crédito. Você pode usar a parte e pagar o seu crédito. O cara, nossa, é mesmo? Brilha os olhos, porque é velho, mas pra ele é novo. Sim. Ou seja, não existe piada velha, né? Só existe cara velho que já ouviu. Então o consórcio tá isso. E não está tendo um movimento de formação qualificada. Então eu, como profissional do consórcio, né, dono de uma administradora de consórcio, tenho uma missão para mim, na minha vida aqui. Formar uma nova geração de profissionais de vendas de consórcio. E eu vou fazer isso daí, você pode ter certeza. Sim. E eu acho que o importante é porque você sabe exatamente o processo, né? E a dor do vendedor, a dor do supervisor, sabe exatamente entender o passo a passo. Não é só alguém que estava ali de fora olhando como funcionava. Não, você sabe exatamente o procedimento. Então, e passar essa base, eu acho que para esses meninos novos é muito importante, porque às vezes eles abrem um CNPJ, abrem uma empresa, mas não sabem nem o porquê. É porque talvez, para mim, ser um representante tem que ter um CNPJ, mas não é só ter um CNPJ. Não é. Você precisa entender muitas outras coisas, até você assumir esse papel mesmo de empresário, ter gestão, olhar financeiro, relacionamento, contratação com as outras pessoas, saber gerir o negócio. Não é simplesmente porque quando eles iniciam, às vezes começam como vendedor, aí eles pensam, não, agora eu já estou vendendo tanto, eu acho que eu já posso abrir minha representação, mas ainda você tem um passo, porque o vendedor de consórcio, quando se torna, né, o CNPJ, não é só mais o vendedor de consórcio. Você precisa entender de todo o procedimento, né? Exatamente. Marcelo, você como exímio líder e gestor, se uma pessoa que quer começar com um consórcio hoje, qual que é o principal conselho que você dá para ela? É isso mesmo. Até um complemento do que ela falou, isso aí que você me perguntou, porque estava aqui pronto para falar a real. O primeiro ponto que você falou, qual é o primeiro conselho que poderia se dar para uma pessoa que vai trabalhar com esse negócio? Não é o dinheiro, não é o produto, é a responsabilidade com as pessoas. A pessoa que está trabalhando com um consórcio, ela vai começar, ela tem que entender que ela tem uma responsabilidade muito grande com o sonho da pessoa. Ela tem que ter senso, ela tem que ter ética, ela tem que ter noção que é um outro ser humano que está ali do lado dali, que está cheio de perspectiva, cheio de sonhos, está com o dinheiro dele para gastar com um negócio e você está sendo só tem aquele dinheiro, né? Às vezes só tem aquele lá e você está ali tendo que colocar a consciência na cabeça do cara, mas não para arrancar o dinheiro do cara, mas sim para instruir e orientar. Isso pro profissional. E pro empresário que vai abrir um CNPJ para ser o dono da representação,
é a mesma importância, mas ali uma responsabilidade já é mais imediata, com todos que vão estar abaixo dele. Como que você vai colocar um cara para trabalhar para você? Você não tem um senso de cuidado com aquele subordinado que você tem, que depende muitas vezes de um salário, ou da comissão, do vale-refeição, do transporte, né? Que o cara está buscando como oportunidade de emprego, ou da orientação, da instrução. Poxa, então, eu como empresário do negócio, sempre a prioridade para mim são os meus funcionários. A segunda prioridade são os meus clientes. A terceira prioridade, aí vem eu e outras coisas, entendeu? Porque tem que ter esse senso. Então, a primeira coisa é ter senso de responsabilidade com o próximo. Aí você fala assim, nossa, mas eu não sou santo, tô pensando em mim, eu quero que se dane os outros. Entenda, eu prosperei dessa forma, porque quando todo mundo ao meu redor evolui, quando todo mundo cresce, isso reflete a minha vida também. Então não adianta eu querer ganhar sozinho muito de um. Eu tenho que beneficiar. O cara que é empreendedor, ele tem que ter a frase, grava na cabeça de vocês, falar diretamente para você que tá aí, ó. O cara que é empreendedor, ele tem que ter uma missão na mente dele bem clara para ganhar dinheiro, ser esperto. Meu negócio tem que beneficiar o maior número de pessoas. Você pode perceber, quando um negócio beneficia o maior número de pessoas, mais rico o cara é. Por exemplo, pensa o cara que fez a internet aqui. A Vivo beneficia um monte, porque a internet é importante para nós. Sim. Ele é rico. O cara que fez o automóvel, por que ele é rico? A fábrica? Porque ele beneficia que o automóvel serve para uma série de coisas. O cara que inventou o trator serve para uma série de coisas. O cara que faz a roupa, por que vende muito? Porque é importante. Tudo que é importante, a agricultura é importante. Isso fica rico. Supermercado, por que prospera? Porque beneficia um monte de pessoas. Então a frase é, meu negócio beneficia o máximo número de pessoas. Você tem que pensar nisso e encontrar uma forma para beneficiar o máximo número de pessoas. Se sair desse princípio, é topo. Não tem como. Eu acho que esse é o princípio que deve nortear mesmo o consórcio, porque o consórcio nada mais é do que isso. Se você fazer possível os sonhos daquela pessoa, ajudar com que ela possa realizar o sonho dela ali, né? E você trabalha com vidas, né? Servir de um modo geral, né? Exatamente. Marcelo, onde, como e quando você se vê daqui 10 anos? Não, já tem os planos tudo definido já. Já tá tudo resolvido. Já tá tudo definido, nem é 10 anos, tá definido aqui, entendeu? E é assim, de onde, por exemplo, nós estamos aqui, o cara um dia idealizou isso daqui. Ele nasceu na mente dele. Eu queria que tivesse uma haste que pendurasse, aí tinha que ter umas pluminhas aqui para segurar um fio, né? O cara pensou nessa mesa, pensou na luz, o cara idealizou. Onde que nasce o ideal? Na mente. Na mente, idealiza, no interior. Depois exterioriza isso daí. Isso é a vida, é assim que funciona. Um cara um dia sonhou em fazer uma ligação por um negocinho quadrado que do outro lado do mundo. O outro pensou, puta, mas eu não podia só falar, podia falar com a câmera. Fez, funcionou também, o avião e assim por diante. Então já está idealizado no meu mundo interior. Todas as conquistas da minha vida começaram comigo na minha mente. Então eu já visualizo para você, eu digo para você que eu já visualizo etapas, ano após ano da minha empresa e da minha vida. Nem se fala, minha vida eu já estou feliz, 100%. Já conquistei tudo que eu gostaria de alcançar. Eu sempre falo o seguinte, se a empresa dependesse das minhas metas pessoais, eu não preciso fazer mais nada. Porque para quem fazia PAP, pulava a estação do trem e comia coxinha na rua lá de 10 centavos, já estou rico. Entendeu? Então, não estou preocupado com meus metas pessoais, mas a meta da minha empresa, porque a minha empresa é uma pessoa jurídica, e ela tem objetivos, e eu trabalho junto com todo mundo por ela, para que ela beneficie o maior número de pessoas, para que aconteça na vida das pessoas tudo aquilo de bom que aconteceu na minha vida, para que as pessoas sejam mais fortes. E para isso a Evoy precisa ser cada vez maior. Então, em 2030, por exemplo, nossos objetivos é a Evoy estar vendendo 5 bilhões por mês. Se você olhar para alguns dados de mercado e comparar com alguns cases, é totalmente possível alcançar isso daí. Então não é nenhuma fantasia. Matematicamente é possível pelos próprios números de mercado e produto e crescimento, né? Então até 2030 está vendendo 5 bilhões por mês. É ser uma empresa que tem em caixa mais de 1 bilhão por mês em 2032. Mais de 1 bilhão de reais em caixa em 2032. E o céu é o limite, nem é o limite mais, é o espaço que é o limite, porque do mesmo jeito que falavam para mim que era impossível ter uma administradora, se eu acreditar, se eu idealizar, dentro desse projeto que já está desenhado, que vai existir a Evoy Bank como um banco, quem poderá se opor a esse raciocínio? Ninguém. Então, em 2025, 2030, é primeiro lugar do Brasil, 2032, primeiro lugar do Brasil. Por exemplo, as pessoas falam assim, meu sonho é estar entre as 20 primeiras, entre as 10 primeiras. Isso não entra na minha cabeça. Não entra, isso não entra. Eu até queria que entrasse para ficar mais de boa, mas não entra. Eu vou ficar entre os 10. Entre os 10?
Eu quero ser o campeão. Como assim vou trabalhar para ficar entre os 10? Ah, mas o banco é imbatível. Eu não quero nem saber quem é imbatível. Quem falou que ele é imbatível? Ele é imbatível até alguém que bate ele. Quem falou? Aponta quem falou aí que é imbatível. Quando tá escrito em qual cartório tá escrito que o banco tal que vende pra caramba é imbatível? É quando você para de olhar para o outro, né? E olha para o seu negócio, olha para você. Eu acredito que eu vou fazer isso aqui, é isso aí. Se eu focar no seu negócio. Você não vai. Peraí, quem é você pra falar que eu não vou? Pra quê? Você que falou, quem que falou? Eu não foi. Quais são os seus resultados? Quem é que falou? Por que não? A pergunta é, por que não? E acabou, você entendeu? Por que não? Eu acho. Acho e pronto, fica aí achando, aí eu vou fazer. Enquanto você acha, eu tô fazendo. Entendeu? Exatamente. Marcelo, bom, todas as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso podcast já viu a energia do Marcelo. Ele contagia a gente com perseverança, com otimismo. Então, acredito que todos vocês vão se sentir tocados em algum momento por essa energia positiva. Marcelo, para nós caminharmos aqui para o fim, deixa uma mensagem para todas as pessoas que nos assistem, um conselho de vida, qualquer coisa que você quiser falar aqui para incentivar as pessoas a persistirem no mercado consórcio, a contribuir conosco aqui, porque o objetivo principal do nosso podcast é levar uma mensagem positiva do consórcio para o mundo. Nos ajude a propagar essa mensagem de uma maneira positiva, para que as pessoas entendam que o consórcio ele é um produto viável, ele é um produto rentável, ele muda vidas, mudou a sua, mudou a nossa, eu tenho certeza que vai mudar de muitas outras pessoas. Fique à vontade. Eu vou explicar algumas coisas para vocês entenderem, então, aqui importantes. Presta atenção no que eu vou falar. Toda vez que a vontade entrar em conflito com a imaginação, grava essa frase, toda vez que a vontade entrar em conflito com a imaginação, a vontade vai perder, a imaginação vai superar. Einstein já falava isso dizendo o seguinte, é mais importante a imaginação do que o conhecimento. Entre outros inúmeros pessoas importantes, dava esse mesmo exemplo. Eu vou explicar para você. Imagina que essa mesa aqui, ó, tem uma tábua e você está aqui. Tem uma tábua daqui até aí você. Nessa tábua, dessa espessura aqui, ó, e você tá meus dedos aqui, certo? Imagina que esse copinho é a gente, certo? E a tábua é essa espessura. Eu preciso chegar daqui até aí. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: se você for andando aqui, ó, em cima dessa tábua, a tábua no chão, e ir até lá, você consegue? A tábua desse tanto aqui, você aqui, a tábua dessa largura aqui, ó. Eu daqui até aí, você consegue a tábua no chão? Você consegue? Sim. Você consegue, né? E voltar, você consegue? Sim, consegue. Sim. Quantas vezes você consegue fazer isso? Porque você está determinando, vou lá, eu tenho vontade de ir para aquele lado, de lá eu tenho vontade de voltar para cá. Isso é a vontade de fazer. Agora, quando a imaginação entra em confronto com a vontade vai perder. Você quer ver? Pega essa mesma madeira aqui e coloca agora entre duas torres e atravessa de novo. Na mesma madeira, do mesmo jeito, como se estivesse no chão. Você não vai atravessar. E se tentar, capaz de cair. Porque a imaginação de cair vai fazer com que você caia. Porque se você não soubesse que estivesse entre duas torres e falasse para você que era no chão, você ia, pulava com um pé só nessa tábua. Mas a imaginação de cair, por estar lá, faz com que você caia. Então, tudo aquilo que você olha, vai olhar de volta para você. Tudo aquilo que você pensa vai se concretizar de fato. Então, a imaginação, ela é poderosa. Então, o que significa? Visualize, idealize, mentalize onde você quer estar. Ela fez uma pergunta interessante. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? Eu já tenho tudo desenhado na minha cabeça, diversos projetos e escritos e documentados para mim e para minha empresa. E isso é necessário para você fazer na sua vida o que você quer. E isso inclui finanças, relacionamento, familiar, empresarial, saúde, tudo, todas as áreas da sua vida. Então, acredite, idealize e não deixe ninguém colocar dúvida na sua cabeça. Não deixe colocar. Ninguém tem a capacidade, ninguém tem o conhecimento, ninguém tem o entendimento suficiente para classificar você como qualquer coisa que seja. Somente você. E outra coisa, Marcelo, mas isso aí será? Às vezes a pessoa pensa assim, ó, vou te dar um fundamento. Deus existe, queira você queira acreditar, queira da religião, eu sou da macumba, não acredito, sou da evangélica, eu não acredito, eu sou da católica, eu acredito, não interessa se acredita, se é ateu, não interessa a sua religião. Querendo acreditar ou não, Deus existe, porque existe uma força de equilíbrio universal. Essa força é a mente de Deus. Nós somos mente. Se você idealizar, vai aparecer, vai materializar aquilo na sua frente. Então,
Quando você se sentir em dúvida, você lembra do seguinte: Deus criou todas as coisas. Deus um dia pensou assim, ó, eu quero criar você. Um dia Deus pensou, eu quero fazer o Marcelo. E ele me idealizou na minha mente. E quando Deus mentaliza, brota. Se Deus quiser, Deus cria planeta de diamantes, sóis, ouro, Deus faz. Então o que é impossível? Não existe impossível. Então acredite em você, crie seus planos e pensa, eu sou filho de Deus, sou obra de Deus. Eu mereço o melhor, eu posso ser o melhor. Se alguém classifica eu como menos daquilo que eu estou dizendo que eu sou, não é de Deus que vem. É um outro qualquer que está subestimando. E esse subestimar dessa outra pessoa, a psicologia também explica. É a projeção dele mesmo em você. Não pegue. Eu não pego. É isso a mensagem. Muito obrigada, Marcelo, porque é muito inspirador mesmo tudo que você fala, e a energia que a gente vê nas redes sociais é a mesma energia que até melhor pessoalmente, né? E a gente poder se encher disso também, e acreditar também, porque a gente tem nossos sonhos também, tem nossos projetos, e às vezes a gente precisa de pessoas assim, para poder falar, eu também passei por essa dificuldade, mas eu não parei, não me deixei parar, e também não acredito que alguém possa vir aqui e falar para mim que eu não sou capaz de fazer tal coisa, se eu decidir que eu vou fazer isso. Isso é muito bom ouvir. Muito obrigado por você contribuir isso com a gente aqui, com essa oportunidade da gente poder ouvir um pouquinho sobre você. Muito obrigado, Marcelo. Conte conosco para o que precisar. Precisando, estamos à disposição sempre. E é isso. Esperamos você no próximo episódio, toda segunda-feira, às 12 horas. Até lá. Mais.